Boa noite, gente. Só esperando o Dr. Nicolas acessar aqui a sala para a gente começar aí a tirar as dúvidas da galera que mandou pela caixinha de perguntas, tá? E no caso, quem tiver dúvidas durante a live pode escrever, tá? Que daí no finalzinho ali a gente lê e tira o resto das dúvidas que ainda estão. Olá, doutor Nicolas, boa noite! Olá, Cindy, tudo bem? Como é que Tudo tá? bem? Tudo Tudo certo. Então, vamos certo? fazer o seguinte: eu vou me apresentar aí para a galera, né? Que pode ser os teus seguidores, e também Vamos vou te lá. apresentar, tá? Então, gente, eu sou Sandy Speck, nutricionista, já formada há 8 anos. Sou especialista em nutrição clínica funcional e especialista em nutrição esportiva. Há 3 anos eu estou na equipe da NK Bariátrica, né, junto com o Dr. Nicolas, e a gente faz aí o pré-preparo das cirurgias bariátricas para os pacientes, né, com doença que é a obesidade, e também o acompanhamento pós-bariátrica, que também é muito importante, porque muitas pessoas acabam querendo fazer a cirurgia bariátrica, achando que não tem que mudar algumas atitudes alimentares após a cirurgia, e é importante esse acompanhamento. Então, a nossa equipe aí está junta também com embasamento terapêutico, tá? E o doutor Nicolas, eu vou ter que ler porque são muitas especializações. O doutor Nicolas, então, ele é especialista, tá, em cirurgia bariátrica. Ele é cirurgião geral no Hospital Regional de João Freitas. Ele é membro titular especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Ele é membro adjunto do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, atende na Clínica Oriente Médio, no centro de Florianópolis, na CEMAD e também no Hospital da Unimed. Então, doutor Nicolas, já Isso. apresentado, eu vou iniciar, né, a nossa live para a gente já ser bem objetivo, porque a galera perguntou várias coisas e até muitas perguntas foram compatíveis. Primeiro, quais são as indicações para fazer a cirurgia bariátrica? Então, Cindy, vamos lá. Hoje em dia, o que eu sempre digo, a primeira coisa que a gente tem que falar, a indicação, primeiro é se o paciente quer fazer a cirurgia, né? Para isso, a gente tem a gente faz um cálculo, né, que é de acordo com o IMC, o índice de massa corporal. Então, paciente que tem o IMC de 35 a 40 e que tem alguma comorbidade, que hoje entra um leque bem grande, principalmente hipertensão, diabetes, mas entra também dor nas costas, joelhos, sonolência, varizes, hemorroides, então entra um leque grande. Tem indicação para fazer ou acima de 40 sem ter a comorbidade. Existe também para os pacientes que têm IMC entre 30 e 35, porém que tenham diabetes há menos de 10 anos em tratamento. Esses também Uhum, têm indicação para cirurgia. tá. E não vou falar. Então, aí até eu ia te perguntar, como tu falou dessa questão do IMC de 30, né, 35 especificamente para esses pacientes, e de 35 a 40, na verdade, quais são os tipos de cirurgia bariátricas indicados e se tem uma indicação, por exemplo, para quem tem 35 de IMC, se é um tipo de cirurgia, ou se às vezes tu pode usar, por exemplo, o bypass, ou não só o sleeve, então quais seriam esses tipos de cirurgias? Então, a gente tem vários tipos de cirurgias que dá para fazer na bariátrica. As duas mais difundidas e mais realizadas é o sleeve e o bypass. O sleeve, basicamente, a gente faria somente uma retirada do estômago. Faz ali como se a gente retirasse em torno de 2/3 do estômago, ficaria com um volume aproximado de 200 ml. É Uhum, uma cirurgia que é extremamente restritiva, a pessoa só vai ter a restrição do procedimento. Já o bypass, além da gente deixar o estômago pequeno, fica em torno de um comprimento de 5 centímetros, a gente faz um desvio do intestino. A gente conta em torno de 1 metro e meio, dependendo, e faz esse desvio. Além dela ser restritiva, o paciente não vai absorver o alimento por alguns centímetros do intestino. Já para decidir a técnica, isso tudo vai depender do paciente, dos hábitos dele, das queixas deles. Vamos supor, paciente que tem uma queixa de um refluxo importante, né?
a cirurgia do sleeve não seria uma cirurgia boa para esse paciente, porque poderia aumentar e piorar esse refluxo. Né? Já paciente que tem tendência a muito doce, vamos supor, que não consegue viver sem o doce, né? O bypass também não seria uma boa indicação, porque ele acaba tendo a chance de fazer o dumping. Né? O dumping é quando o alimento, né, passa mais rápido e chega mais à frente do intestino, faz uma hipoglicemia, uma hipotensão, da sudorese. Né? Então acaba tendo esses malefícios. Mas a decisão da técnica é uma decisão que a gente sempre tem em conjunto. Eu sempre falo que eles não é uma decisão que é só do paciente ou é só uma decisão minha. A gente vai fazer os exames, a gente vai ver, eu vou explicar e de acordo com os hábitos a gente vai decidir qual que vai ser a melhor técnica para esse paciente. E assim, de observações gerais, assim, quais são as principais indicações pré-cirúrgicas a 3-5 dias antes da cirurgia, né, efetivamente, que vocês dão que é imprescindível estar seguindo as orientações? Então, a gente tem que fazer, principalmente, né, da pré-cirúrgica, depois de estar decidido, é a dieta. E uma coisa que eu sempre falo para eles que eu sou bonzinho, quem briga é a nutricionista, né? Essa aqui é que briga com eles. Mas a dieta é imprescindível, assim, começar com uma dieta pastosa, depois passa para uma dieta líquida, né? Um dia antes, líquidos claros, e o jejum a partir da meia-noite. Né? Com isso, né, a chance de ter resíduo alimentar, a chance do paciente também não querer fazer a despedida, né, que às vezes tu não fala nada, no dia anterior eles vão para uma churrascaria, vão para uma pizzaria. Infelizmente, isso que tu estás falando é uma coisa muito séria de se falar, principalmente nos pacientes que querem realizar a cirurgia bariátrica de redução de estômago, porque muitos pacientes acabam recebendo as orientações nutricionais efetivas e aí no fim, por achar que nunca mais vai comer mais nada, né, na vida do que gosta, acaba até ganhando peso pré-cirúrgico, né? Só que isso não é bom, né, doutor Nicolas? Não, até porque pode dar outras complicações, né? Não, com certeza. São outra coisa que eu também peço para os pacientes, e quem já foi meu paciente já discutiu bem, é que eu peço para perder peso até a cirurgia. O mínimo que conseguir já é o suficiente, não ganhar. Porque se tu perder peso, a cirurgia o paciente vai estar menos inflamado, a gordura visceral já vai ter diminuído, vai facilitar para a gente, a chance de ficar sangrativo durante a cirurgia é bem menor. Então eles têm que perder, não têm que ganhar. Não é porque vai fazer a cirurgia que tem que ganhar peso, tem que ficar todos os dias se despedindo como se nunca mais fosse comer na vida. Exatamente. E no caso, quais são os medicamentos, por exemplo, básicos que tu já indica assim que o paciente sai do centro cirúrgico? Então, na nossa prescrição, né, o paciente, ele interna no dia da cirurgia, ele vai ficar 2 dias internados. Né? No dia seguinte a gente mantém o jejum e no segundo dia a gente libera a dieta, que eu libero sempre o líquido, 50 ml a cada 1 hora. Isso é o que a gente faz, no final da manhã a gente passa, se aceitou bem, não vomitou, tá, vai para casa. Em casa tem que manter essa dieta, os 50 ml cada 20, 30 minutos, né, isso aí vai ficar por pelo menos 15 dias. Daí vai de acordo com a nutricionista vai mandar, vai ficar mais ou menos. E em relação às medicações, a gente sempre deixa um protetor, né, do estômago, pelo menos, tanto no hospital quanto pelo menos 30 dias após a cirurgia. A gente também procura fazer a profilaxia antitrombótica também, isso no hospital. Já para casa, a gente optou por não fazer, né? Então, mas tem que estar usando a meia elástica, né? Pelo menos aí de 2, 3 meses. Eu vejo os pacientes chegando lá no consultório com a meinha. Outra coisa que são poucas coisas que eu exijo, né? Mas essa é uma das coisas. Tem que estar caminhando, já no dia da cirurgia já é para levantar, já é para se movimentar, né? Não é para ficar só deitado, sentado, a mesma coisa em casa. Uma coisa que o paciente vai ficar em casa, ele não vai ter dor, ele não vai ter fome, ele vai se sentir fraco, né? Porque vai estar ingerindo menos. É a principal queixa realmente da fraqueza. E a urina vai estar mais concentrada, porque diminui tudo, né? Diminui a ingesta hídrica, principalmente. Sim, então, tem que a quantidade compensando. calórica, né? Então, você imagina, o paciente, às vezes, acaba ingerindo cerca de 6.000 calorias, né, diariamente.
a 3.000, depende muito do paciente. Aí depois da cirurgia, ele não está ingerindo nem 600 calorias, né? Então essa fraqueza é muito normal acontecer, e até porque o corpo também está fazendo uma proteção ali pós-cirúrgica, está fazendo todo o restabelecimento, né? Até da questão da cicatrização, tá? Diminuiu, por exemplo, a questão hídrica, como tu falou, né? Após a cirurgia, os primeiros 15 dias é de 30 a 50 ml só, né? E vários tipos de líquidos não podem ser ingeridos durante esse período. Muita gente sente falta da cafeína, que é coisa que não pode, porque é irritante gástrico. Tem pessoas que já querem comer derivados do leite mais gordurosos, né? Tudo porque, claro, o cérebro acaba necessitando daquela quantidade energética e acaba pedindo mais essa fonte calórica, né? Justamente para sentir a sensação do prazer. E depois do 15º dia, né, como todo paciente aí recebe a orientação pós-cirúrgica, começa a dieta pastosa. Sendo que muitas pessoas às vezes confundem com dieta pastosa com dieta branda, que é cozida, né? Então, às vezes, eles querem já comer pedaços já grandes. E uma das coisas que é muito importante, assim, os pacientes terem noção é que quando ingerem mesmo a parte líquida, mesmo podendo ingerir a cada meia hora de 30 a 50 ml, tem que engolir devagar, né? Às vezes... Tem que sempre devagar. Exatamente, porque às vezes o paciente acaba vomitando, né? Ou tendo algum desconforto justamente porque tá engolindo rápido demais. Uma das principais queixas dos pacientes é que às vezes eles querem tomar 120 ml de uma só vez, né? Então, assim, é de 30 a 50 ml a cada meia hora. E é realmente estar com um copinho, medidor e estar colocando ali uma variedade de líquidos, né? Principalmente água de coco, dá para tomar bebidas isotônicas, sem nada de açúcar, sem nada de cafeína. Tomar água, caldo de sopa, que tem que ser muito bem coado, sem nada, sem nenhum tipo de fibra. Até porque se a gente colocar muita fibra, o paciente também pode ter diarreia e pode piorar mais ainda essa restauração da saúde pós-cirúrgica, né? Então, todas essas questões do pós-cirúrgico da bariátrica, eles devem ser muito bem seguidos, né, doutor Nicolas? Porque senão o paciente pode até ter alguns desconfortos piores, né? Não, com certeza. E assim, a gente tem que... Eles têm que ser respeitados, né? Não é porque é 50 ml, eles vão achar que é pouco e vão começar a forçar. Na cirurgia tem um risco, né, que é a fístula. Fístula é um buraquinho que faz. Normalmente é por pressão. Então, se tu ficar, esses 50 ml não é nada, aí vai lá tomar mais 50. Eu vou tomar um copo cheio. É igual tu pegar um balão, começar a encher de água. Uma hora ele vai estourar. Se tu ficar forçando, principalmente no primeiro mês, vai acontecer, vai fazer fístula. Então, esse é o nosso inimigo na cirurgia, né? A gente tem que correr dessa fístula. Outro protocolo que a gente optou é não drenar os pacientes também. Então, se caso tenha alguma complicação, a gente prefere levar para o centro cirúrgico novamente, revisar, do que às vezes o dreno acaba fazendo a gente perder tempo. Então, a gente não deixa dreno nenhum. Né? E tem que ser respeitado bem essa dieta, principalmente nesse primeiro mês, né? Tanto na quantidade quanto né, se é líquida, para manter só o líquido. Pastoso é pastoso homogêneo, não é para ficar colocando pedaços, né? Para não fazer essa pressão. Nem para jogar grãozinhos em cima, né? Achando que já pode comer grão no primeiro mês. E até a questão da vitamina B12, doutor Nicolas, eu sei que tu sempre indica a injetável já, né? Principalmente para o bypass, né? Sim. Até para sleeve. E a gente vê que é mais eficaz até para restauração mesmo do armazenamento de B12, né? Pós-cirurgia. E essa relação da B12, tu já faz já em que momento? Tu já coloca já orientado já para o paciente assim que ele sai? Ou você primeiro pede alguns exames? E qual é a primeira batelada de exames que tu pede depois da cirurgia? Então, com 3 meses de cirurgia, a gente repete novamente os exames. Tanto a parte dos triglicerídeos, colesterol, quanto das vitaminas também. Porque acaba em 3 meses o paciente, né, quem tem dislipidemia, quem tem aumento de colesterol, triglicerídeos, acaba melhorando esses níveis, acaba reduzindo bastante. Né? Então a gente vê principalmente a parte de função hepática também diminui. Então tem uma melhora, então a gente acaba repetindo esses exames. Ali a gente já sente que tá bastante. E já preferencialmente, desde o começo,
né? Às vezes até com 3 meses, a partir dos 3 meses, a gente começa a reposição das vitaminas. Né? A da B12, né, injetável uma vez por mês, né? E tem um polivitamínico também, eu prefiro, né, de algum que, de preferência que seja mastigável, né, nesse começo, porque às vezes engolir um comprimido, né, pode ter o desconforto. Exatamente. Então, se for, quanto menor for, melhor nesse começo ali. Porque o paciente ele está reaprendendo a comer. Né? Eu sempre comparo com eles assim, que às vezes eles estão comendo e reclamam que o familiar fica, mas isso não é nada, está comendo muito pouquinho. Tem que comparar com o estômago assim, de bebê. Né? Exatamente. Tem que comparar com o estômago de bebê, né? Será que essa quantidade para um bebê é muito, é pouco? Sim. Então, porque ele está reaprendendo, está voltando a comer. Tanto que depois do primeiro mês de cirurgia, é quando a gente vai fazer o plano alimentar, né? Da rotina do paciente, ele às vezes não consegue ingerir mais de 80 gramas de alimento, já fica difícil, né? Fica difícil para ele conseguir ingerir, porque às vezes até se ele comer a mais, ele já começa a sentir desconforto ou até ter vômitos, né? E isso é algo que não deve ocorrer, claro que pode acontecer, né? Mas deve ser muito evitada a questão dos vômitos. E até a suplementação, como tu falou da questão do mastigável, né? Hoje a gente também tem gomas, tem até sachês em pó que faz a diluição para a questão do suplemento. É muito importante também manter a suplementação no primeiro mês de whey protein, ou vegan protein, ou beef protein, mas cuidando sempre dessa questão se o paciente vai sentir algum desconforto gástrico, porque ele tem que ser, a utilização do whey ele tem que ser utilizado justamente para a eficácia da absorção mais facilitada das proteínas, né, que são aminoácidos. Então, o indicado é sempre o hidrolisado ou isolado e não concentrado, né, porque o concentrado já vai fazer com que o estômago force ali o trabalho da digestão, né. E outra coisa que, dentre os dois que tu comentou, do bypass e da sleeve, o que é mais agressivo, vamos dizer assim, para absorção de nutrientes seria o bypass, né? Justamente por causa da dessecção do intestino. Então é muito importante também, como tu falou, cuidar por causa até da síndrome de Dumping, né? Correto. E assim, os pacientes, quando eles têm uma queixa no começo, né, principalmente de vômitos, né, tem algumas causas, assim, as principais, ou porque está comendo errado, normalmente está comendo rápido, está comendo demais, né? Ou às vezes a gente faz uma junção tanto do estômago com o intestino que acaba ficando um pouco mais apertado. Né? Então às vezes tem que fazer alguma dilatação. É melhor ficar um pouco mais apertado do que ficar sobrando. E daí ele vai estar comendo mais. E vai começar a sentir mais fome, né? Com mais facilidade. Isso. E uma outra coisa, os 4 primeiros meses, basicamente, 4 primeiros meses, é onde o paciente sente que o alimento ele tem mais sabor. Né? E isso também é por conta da liberação dos hormônios. Né? E realmente, né? Então nesse período, eles têm que aprender a degustar, a saborear a comida. Não é mais a quantidade, agora é a qualidade. Exatamente. Viu, pessoal? Olha, é frase de nutrícia, hein? Exatamente. Após a cirurgia, tem que se trabalhar da mesma forma, mudança de hábito alimentar, porque senão pode acontecer uma recuperação de peso depois de um ano, né? Justamente por causa que o paciente não está escolhendo adequadamente os alimentos e aí começa a ingerir novamente alimentos com alto índice glicêmico, alto índice de gordura saturada, com alto índice calórico, e isso aí acaba voltando todo o peso. E essa questão da qualidade, quanto mais tu melhora a qualidade da tua dieta, melhor vai ser a percepção da quantidade. Você não tem a necessidade de comer tanto, né? Até uma das perguntas ali que o pessoal perguntou e já estava na caixinha de perguntas era: quanto tempo depois da cirurgia pode-se praticar atividade física? Já com 30 dias já dá para voltar à atividade. Desde do dia da cirurgia já é para estar caminhando. Caminhadas leves, né? Principalmente no hospital, né? Tem que estar se movimentando. Já com 15 dias já dá para começar a fazer umas caminhadas maiores. E a partir de 30 dias já dá para voltar às atividades. Né? Sempre se respeitando. Então um limite, não existe um limite, tu não vai fazer tal coisa. Não existe. O limite é o paciente que vai saber. Se estiver fazendo, não está sentindo dor, continua. Está fazendo alguma atividade, está sentindo algum desconforto, alguma dor, para o que está fazendo, dia seguinte volta, até esquecer que foi operado. Né?
Então, Exatamente. a partir de 30 dias já dá para voltar e até melhor já voltar. E a meia elástica tem que estar usando, né, principalmente nesses 3 primeiros meses. Até essa questão dos 3 primeiros meses que tu comentou, muitas perguntas vieram também em relação à queda de cabelo e enfraquecimento de unha, né? Muitas pessoas, depois de fazer a cirurgia bariátrica, têm esse receio de queda de cabelo, principalmente as mulheres, né? E de unhas fracas, lascando. Justamente quando a pessoa não implementa uma qualidade nutricional adequada nesse plano alimentar, ou quando não faz uso de suplementação, mais a questão dos aminoácidos que está relacionado à proteína, acaba realmente faltando aí para o organismo produzir uma quantidade de colágeno boa, de biotina, para manter os bulbos capilares saudáveis, né? Outra questão até que pode melhorar é que às vezes, né, doutor Nicolas, tem muitas pessoas que antes da cirurgia têm distúrbios hormonais e isso acaba podendo levar até alopécias, né? E aí depois da cirurgia isso melhora, só que ao mesmo tempo tem que ingerir nutrientes na quantidade necessária. Lembrando que, novamente, para quem entrou depois, que principalmente o bypass, que é um tipo de método cirúrgico, né, para cirurgia bariátrica, tem que fazer a suplementação muito mais ainda adequada justamente pela dessecção do intestino, sendo que o nosso intestino é responsável por 70% da absorção dos nutrientes, tá? Então, o doutor Nicolas falou da questão da injetável, então a B12, né, que é a vitamina B12, ele acaba já colocando uma orientação para ser injetável nos 3 primeiros meses e depois faz o acompanhamento dessa quantidade de B12 no exame de sangue, tá? A vitamina D também é necessária, né? Até porque a gente precisa de uma produção endógena e para isso a gente também precisa de um estímulozinho um pouco maior, porque às vezes com a falta de alguns outros nutrientes, como eu já falei, por mais que a pessoa coma o adequado que a pessoa sente que está sendo, a quantidade necessária durante o dia, ele ainda vai ser uma pouca densidade calórica. Isso acaba acontecendo, é normal, tá? Então, automaticamente vai faltar aí um pouco de energia para o corpo poder trabalhar as funções metabólicas. Então, por isso que é necessária a suplementação. Doutor Nicolas, quer falar mais alguma coisa? E assim, em relação principalmente à queda de cabelo, né? Eu sempre falo, principalmente para as mulheres, que a única coisa que eu garanto é que não vão ficar careca. Né? Isso é de certeza. Mas assim, não tem como a gente dizer, tu vai perder cabelo, tu não vai perder, tu vai ficar quebradiço ou não. É de cada paciente. Tem pacientes que não perdem nada e tem pacientes que acham. Mas assim, isso com o tempo acaba estabilizando. Né? Às vezes 1 ano, 2 anos, Isso, né? acaba tendo essa estabilidade. E chega e realmente, principalmente as mulheres, não vão ficar careca com isso. Sim, até graças a Deus os nossos leques de pacientes femininos, né, acabaram assim não tendo esse problema, vamos dizer, acho que 5% teve uma queda um pouco mais abrupta, mas nada que não voltasse a regeneração, né, e o crescimento capilar. Então isso é ótimo. E aí, a gente já falou então dos tipos de cirurgias, das indicações cirúrgicas, a gente já falou sobre a questão das fases da dieta, né? Então, primeiro 15 dias líquida, segunda parte pastoso até o 30º dia, e depois começa a dieta branda, sendo que o acompanhamento nutricional deve ser eficaz. Nicolas, outra pergunta que surgiu aqui foi a questão do alcoolismo após a bariátrica, né? E a gente sabe que isso acaba sendo uma indicação um pouco forte aí na literatura científica, justamente pelo fato que às vezes a pessoa tem desconforto, né, em comer alguns alimentos que antes não havia desconforto e a partir da bariátrica acaba acontecendo, como tu disse mesmo, tem a questão da individualidade metabólica. Porém, o álcool acaba sendo um tipo de alimento, né, que acaba entrando mais fácil por ser líquido, certo? Isso. O que acontece, Sandy? As pacientes, né, isso principalmente a longo prazo, né, eles acabam achando forma de burlar a dieta. Né? Então, se tu não está com a cabeça, né, bem centrada no teu objetivo, né, em questão de 8, 10 anos, tu pode ter esse reganho de peso. Da mesma forma, é a ingesta de bebidas alcoólicas. Às vezes tu vai no evento, numa festa, aí tu já sabe que tu come pouco, mas o líquido vai entrar melhor. Então, ao invés de tu comer, tu opta por beber. Aí é onde tu começa a substituir a comida pela bebida alcoólica e realmente acaba transformando-se em alcoólatra. Então, é um dos cuidados que a gente tem que ter, principalmente pacientes que são, né, têm tendências ao alcoolismo, né, eu evito fazer o bypass.
né? Uhum. Até porque acaba acentuando mais esse alcoolismo. Então, Uhum. a parte psicológica, a mesma coisa, tem que estar com acompanhamento junto, né? Senão Uhum. acaba se tornando alcoólatra, né, nesses pacientes. E como tu comentou, né, a questão da compensação, né? Então a pessoa tinha prazer em determinados alimentos antes, que agora passa a comer de forma reduzida, talvez não tenha aquela sensação de prazer como tinha, né, ao se alimentar anteriormente à cirurgia, e aí começa a utilizar o álcool para ter aquela compensação de, vamos dizer, um afago, né, neurológico que deixa a pessoa com aquela sensibilidade de ser aquela produção de serotonina aumentada para sentir realmente o prazer e o relaxamento, né? E, doutor Nicolas, eu vou Uhum. para a próxima pergunta, tá? Vamos sair um pouquinho de cirurgia bariátrica, só porque também surgiram outras dúvidas. Dentro do centro cirúrgico, além da cirurgia bariátrica, quais são as outras cirurgias que mais aparecem para ti? Do sistema digestivo. Então, a gente opera bastante, principalmente pós-bariátrica, o paciente acaba fazendo pedra na vesícula, a gente faz retirada de vesícula. A gente acaba fazendo também correções de hérnias da parede abdominal, doenças do Uhum. refluxo, né? Fundoplicatura, cirurgia do refluxo a gente faz também. Tem as cirurgias de urgências, né? Principalmente apendicites também a gente faz bastante. Então a parte abdominal a gente tem um leque grande ali de cirurgia, né? Eu opero, Falando em... Pode falar. pode falar. Eu opero numa equipe grande, né? Que tem vários cirurgiões, tem a parte oncológica também, né? Tem cirurgias de câncer, também a gente faz. Então tem bastante cirurgias. Uhum. Uhum. No caso, até tu falou da questão do apêndice e da hérnia, né? A hérnia e a tal, em que momento que tu indica a cirurgia? Quando, assim, por exemplo, o paciente já tem a hérnia, mas tenta viver com ela sem fazer um procedimento cirúrgico. Em que momento que tu indica o procedimento? Assim, a cirurgia do refluxo, né? Cirurgia, a gente tem que, é a mesma coisa, individualizar o paciente. São pacientes que estão há anos tratando, né? Que tem uma hérnia de hiato volumosa pela endoscopia, que tem, né, uma hipotonia do esfíncter, né, que a gente tem o esfíncter superior e o inferior, a transição do esôfago com o estômago. Às vezes esse Uhum. esfíncter, que é para estar bem fechado, tá bem apertado, ele não fica fica um pouco relaxado, fica hipotônico. Então tem indicação, porque Uhum. vai estar sempre refluindo. Da mesma forma, a gente tem que também ver o tipo de paciente, a idade do paciente. Às vezes chega um paciente com 90 anos que não tem o porquê a gente querer operar. Da mesma Sim. forma, a gente tem um paciente mais jovem que tem uma expectativa longa, que aí a gente opta por fazer a cirurgia. E da cirurgia do refluxo, né, também o paciente fica os 30 primeiros dias numa dieta pastosa, para depois começar a alimentar normal. E assim, em relação a esses procedimentos, muitos desses procedimentos podem ser evitados com a questão do hábito, da forma como a pessoa come, né? Ou seja, as pessoas hoje em dia estão esquecendo de mastigar os alimentos de forma eficaz, as pessoas estão comendo muito rápido. Com essa questão de comer rápido, as pessoas comem num volume muito aumentado, né? E exagerado, exacerbado, sem a necessidade. Então, e outra coisa também é a questão da utilização do líquido junto com a refeição, que acaba dilatando mais o estômago e acaba interferindo na piora desses sintomas relacionados ao refluxo e à hérnia, né? E o apêndice, outra coisa também, gente, não posso esquecer de falar. Utilização exacerbada de cafeína. Estou vendo no consultório muitas pessoas usando café exorbitantemente, e a cafeína irritante gástrico que piora os sintomas. Alimentos que são mais apimentados também, né? E principalmente alimentos que às vezes demoram para digerir. Por exemplo, carne vermelha, uma quantidade muito alta de fibras que às vezes podem até causar processo de fermentação no intestino e criar distensões abdominais e um acúmulo de gases. Então, assim, tem vários sintomas aí, né? E outra questão de relação de outra pergunta sobre apêndice, tá? Quais são os sintomas para a pessoa ver que o apêndice está num momento assim, ó, no limite, que precisa procurar uma emergência? Normalmente, pacientes com apendicite, né, quando acaba inflamando, são de evoluções, às vezes, curtas. A pessoa começa com uma dor, né, ali em epigastrio, que acaba irradiando e indo para o lado direito, né? E isso, né, às vezes, pode estar associado à febre, a náuseas, vômitos, inapetência, né? São pessoas que estão com hiporexia,
né, que não tem vontade de comer e com essa dor ali do lado. Tem que ir na emergência, né, tem que ser examinado, tem que fazer alguns exames, alguns casos nem necessita de exames de imagem, né, já é indicação até de cirurgia. Hoje é uma cirurgia também que a gente faz por vídeo. A recuperação, né, é excelente, né, interna também a mesma coisa, acaba internando no dia que é diagnosticado, indo para casa no dia seguinte, dependendo do grau, da fase que está esse apêndice. E da mesma forma, né, deambulação o quanto antes, né, já no mesmo dia de preferência está caminhando, e ficar em casa também caminhando bastante, tomando bastante líquido, não ter restrição alimentar também. E da cirurgia de vesícula biliar aqui que estão perguntando. Isso. Da vesícula, normalmente, né, pacientes que vão ter a dor do lado direito em cima, né, mais em cima do abdômen. Também é uma cirurgia por vídeo, é uma cirurgia, mesma forma, interna no dia da cirurgia, né, retirado tanto a vesícula quanto as pedrinhas, quem tem, e vai para casa no dia seguinte. Quem tem pedra na vesícula tem que ter, né, cuidados principalmente na ingesta de gorduras, de frituras, né, onde faz a vesícula trabalhar, vai ter cólicas, vai ter dor, né, então tem que ter essa dieta. Eu sempre oriento pelo menos até 30 dias após a cirurgia, né, que é o tempo que o corpo se readapta. Se comeu gordura depois da cirurgia, né, pode ser que tenha diarreia, pode ser que tenha dor, ou pode ser que não aconteça nada. Né? É bem individual de cada um isso aí. E a questões, perguntar agora sobre cirurgia da hemorroida, tá? Quais são os tipos de procedimento que pode ser feitos para a hemorroida? Então, normalmente tem indicação, né? Passa com coloprocto ou com cirurgião geral também. Né? A cirurgia hoje, né, dá para tanto por elástico ou para retirada desse trombo hemorroidário, da hemorroida mesmo. Querendo, a hemorroida é igual, é uma veia, né? Igual as varizes da perna. A gente tem aquelas veias que acabam aumentando, acontece isso na hemorroida também. Então, às vezes, ela pode ser sangrativa, pode ser dolorosa também. Então, tem que evitar comidas muito apimentadas, né? Procurar estar tomando bastante líquido, para as fezes não serem muito endurecidas, não ficar muito dolorida também. Né? Aí tem, dependendo do grau da hemorroida, e tem a indicação de cirurgia ou só tratamento clínico. É exatamente só com medicamentos. As pessoas acabam não fazendo os cuidados básicos prévios na alimentação, na ingestão de água, né? Justamente para evitar já para quem tem a tendência, né? Porque tem pessoas que já têm tendência a criar hemorroida, para evitar essa tendência. Até perguntar aqui em relação ao chá. Assim, gente, chá em relação à quantidade de cafeína, depende do chá, tá? O chá preto, o chá verde, o chá branco tem uma quantidade de cafeína. Chá preto mais, verde intermediário e chá branco um pouco menos, tá? Então, só tem que cuidar em relação a qual tipo de chá seria. E assim, ó, tem várias outras perguntas aqui, tá? Algumas até que a gente já comentou no início da live, que eu acho que a galera não chegou a pegar. Mas depois, gente, eu vou compilar as perguntas que não foram respondidas e vou deixar em forma de texto ali nos stories para vocês terem o acesso, tá? Vou passar para o Dr. Nicolas as perguntas que são necessárias a ele, a especialidade dele, e o que for na minha alçada eu vou conseguir responder aqui para vocês e eu deixo nos stories, tá? Dr. Nicolas, você quer fazer alguma consideração, falar alguma orientação final aqui na nossa live? Não, basicamente, assim, pacientes com indicação para cirurgia bariátrica, primeira coisa, né, que se o paciente está em dúvida, ele tem que estar decidido. Né, ele tem que querer. Não adianta um familiar, outra pessoa querer e a pessoa não quer fazer. Então, isso já nem adianta querer prosseguir para a cirurgia. A cirurgia não é somente para fins estéticos. Eu vou fazer porque eu quero emagrecer, porque eu quero ir para uma festa, eu quero ir para um casamento, não é para isso. O objetivo da cirurgia não é isso. A cirurgia é para melhorar a qualidade de vida. Às vezes a pessoa tem uma pressão alta, tem diabetes, tem dor no joelho, tem dor nas costas. A qualidade de vida não está ideal. Então isso acaba melhorando.
para fazer cirurgia precisa também de algumas comorbidades associadas, porque cirurgia não é, como tu falou, não é para efeito estético, né? A cirurgia é justamente para melhorar um quadro clínico, principalmente que tem pessoas que têm gordura no fígado já, que podem estar complicando cada vez mais. Tem a questão da pressão arterial, doenças coronarianas, tem o desequilíbrio hormonal e ainda mais as dores, né, ocasionadas pelo excesso de peso, porque assim, uma coisa que a gente tem que também levar em consideração é que a obesidade é uma doença. Então, na equipe da NK, por exemplo, a gente tem a terapeuta, né, a psicóloga, Sim. que faz o acompanhamento. E assim, gente, no mínimo, e a gente sempre está em contato. A gente já teve até um caso, por exemplo, no ano passado, que a gente não autorizou a cirurgia justamente porque a equipe se sentou e conversamos sobre o caso específico e não tinha condições psicológicas de a paciente estar fazendo cirurgia bariátrica. Ela não estava pronta, né, para enfrentar todas as modificações após a cirurgia que o paciente iria ter que alterar, né, doutor Nicolas? Então é importante também esse acompanhamento da terapia, porque a pessoa precisa realmente, né, começar a entender o porquê das mudanças e principalmente o comportamento alimentar está muito atrelado, o comportamento alimentar está relacionado à questão emocional, então a gente precisa cuidar muito do comportamento alimentar do paciente e junto com a nutrição, né, então eu vou conseguir aí cuidar do comportamento alimentar junto com a terapia, mais a questão da inserção dos alimentos. E como tu falou, o paciente tem que querer muito, né, porque realmente são mudanças bem diferentes do cotidiano que a pessoa tinha antes da cirurgia. Sim, eles vão ter essa mudança pelo menos 1 ano. Então, se a pessoa não tiver ciente do que vai passar, acaba se transformando mais depressiva, vira compulsiva, né? Acaba, não fica aceitando que não está comendo menos, aí começa a forçar, daí começa a vomitar, tem o risco de fazer as complicações pós-cirúrgicas. Então, isso tudo justamente tem que ter esse acompanhamento multidisciplinar, né? Tem que estar acompanhando também com a nutricionista, com a psicóloga, tem o clínico também junto. Vai ter os benefícios, né? Mas tem que ter esse tempo ali de adaptação do próprio corpo e aceitação. Exatamente, tanto que o primeiro mês é o mais difícil, né, que os pacientes quase choram, porque, tô com vontade assim. disso, eu quero, e às vezes coisas simples, tipo tomar água de forma mais rápida, né, mas que isso é muito positivo, porque depois, quando a pessoa começa a adaptar novos hábitos, ela começa realmente a ver o quanto aquelas mudanças estão sendo positivas, tanto na diminuição de sinais e sintomas, diminuição de queixas, e até depois acaba sendo estética, né? E as pessoas acabam se sentindo com autoestima muito melhor, a saúde melhora demais e a possibilidade aí de outras mudanças após cirurgia são bem melhores. Doutor Nicolas, eu quero agradecer a live, tá? Adorei aí a nossa exposição de informações, espero que tenham ajudado muitas pessoas. Eu vou deixar a live aqui gravada para a gente poder fazer com que outras pessoas também vejam todas as respostas que você conseguiu nos esclarecer, tá bom? Valeu, Cindy, brigadão e até a próxima, né? Até a próxima, gente. Beijão, tá? Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.